a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo santo de Deus, boa noite. Até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui tem sido, aleluia, a mão do Senhor. E é o nosso Senhor Jesus que tem estado conosco todos os dias. E que nessa noite o Espírito Santo do Senhor, ele venha falar aos nossos corações. Tudo aquilo que nós necessitamos ouvir da sua parte. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Você não vai sair daqui da mesma forma. Deus tem resposta para o teu coração. Deus tem resposta para você. E Deus vai falar contigo. Então fique atento aos comandos do Senhor. Fique atento às respostas de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai falar de uma forma maravilhosa e de uma forma linda. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, nesta noite. E glorificamos o teu nome. Eu peço que vocês me ajudem em oração. A guerra, ela é travada. Mas o Senhor, ele é maior do que a guerra. Ô Espírito Santo de Deus, neste momento eu te peço. Quebra toda cadeia, toda algema do inferno. Toda amarra de Satanás, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, veio para tentar prender, para tentar bloquear, para tentar, Senhor, fazer com que a tua vontade não aconteça. Eu te peço, Senhor, neste momento, que a tua mão entre em ação, porque se a tua mão, Senhor, entrar em ação, nós sabemos, meu Deus, aleluia, que o Senhor agirá. Pai querido e amado, basta, Senhor, uma palavra tua, basta uma liberação tua. Eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor entre na casa da minha irmã e do meu irmão, meu Senhor, que chegaram até aqui e que eles venham sentir, Pai, a tua presença, eles venham sentir o fogo do teu Espírito, Pai. Pai, eles venham, Pai, ser cheio do teu Espírito Santo agora, que o Senhor venha repreender toda potestade, todo principado que está atuando nas regiões celestiais para tentar, Pai querido e amado, que ele não receba, que ela não receba o milagre, não receba a direção, não receba a palavra. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor quebre, que o Senhor desamarre, que o Senhor desate tudo aquilo que precisa ser desatado, que o Senhor coloque por terra. Ah, Pai querido e amado, que o Senhor entre na peleja neste momento e visite o teu povo, aonde eles estiverem, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te louvo, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, Deus, aleluia, me entregou uma palavra. E esta palavra que Deus me entregou já é resposta. Oramanto. O Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, aleluia, Lázaro, depois de 4 dias, aleluia, que estava morto. Eu disse para remover a pedra. Removeram a pedra e eu chamei Lázaro para fora. Aleluia. Se você for ler a história, aleluia, de Lázaro, você vai ver, aleluia, que Lázaro sai para fora ainda enfaixado. O Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: não há nada que esteja amarrado. Se eu dou uma ordem, até o que está amarrado, aleluia, tem que sair. Até o que está amarrado tem que se mover. Lázaro estava enfaixado quando a ordem, aleluia, é dada para ele sair para fora. Até o que estava amarrado se move. Deus manda dizer aqui para alguém:
até o que está amarrado, até o que está enfaixado, vai começar a se mover. Eu não sei o que tu falou com o Senhor, eu não sei o que tu entregou na mão do Senhor, mas eu quero dizer para você, minha filha, não se preocupe, diz o Senhor, porque pode até, aleluia, estar amarrado, pode até estar enfaixado, pode até, aleluia, na tua visão, aleluia, ser impossível, mas eis que quando a ordem vem do Senhor, aleluia, o que é impossível torna a ser possível. Não importa quantos dias, aleluia, já esteja, aleluia, sem resultado, não importa quantos dias esteja sem tu ouvir a notícia, mas o Senhor, quando entra dentro da situação, Ele entra para mudar, e Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou Deus que vou mudar, sou Deus que vou alterar, e sou Deus que vou fazer, sou Deus, aleluia, que estou no comando. O Senhor diz assim: eu estou no comando. O Senhor diz assim: eu estou no comando, e te prepara, porque quando eu estou no comando, as coisas começam a alabarica, mantorrébia. As coisas começam, aleluia, a acontecer. Esses dias eu ouvi uma pregação, e nessa pregação, aleluia, aonde o pregador ele falava, ele dizia assim: tem coisas que Deus permite, aleluia, sepultar, e tem coisas que Deus não permite sepultar. Aleluia, Lázaro ele permitiu, aleluia, Lázaro ser sepultado, Lázaro ele permitiu, aleluia, mas ele permitiu porque, aleluia, lá de dentro do sepulcro, Deus ia tirar Lázaro para fora. Eu não vou pregar sobre Lázaro, eu só estou entregando uma resposta que Deus, aleluia, mandou entregar aqui para alguém. Já fazia 4 dias, aleluia, para Marta e Maria não tinha mais esperança, aleluia. Deus manda dizer para alguém: para você pode até não ter mais esperança, para você pode até não ter mais jeito, mas Deus manda dizer que eu vou mudar o rumo da história. Deus manda dizer: eu vou mudar o rumo da situação. Deus manda dizer: as coisas não vão ficar assim. As coisas não vão ficar assim, porque eu vou mudar. E como eu vou mudar, aleluia, vai ser de uma forma tão repentina, que tem pessoas, aleluia, que eu vou trazer para o ambiente. Para quê? Para mostrar para estas pessoas que eu sou Deus, aleluia, que não preciso do tempo ao meu favor, que embora para você precise do tempo ao seu favor, eu sou o Deus que sustenta o tempo. Eu sou o Deus que sustenta o tempo. Se Deus deixou que tu sepultasse, não te preocupa, porque o Senhor tem um plano dentro dessa situação. E o Senhor manda dizer: eis que eu tenho plano, e o meu plano é maior. Eis que eu tenho plano, e o meu plano, aleluia, é bem melhor. Você pode até não estar vendo nada. Eita, você pode até não estar entendendo nada. Tem coisas, aleluia, que vem para nos moldar, vem para nos quebrar. Tem coisas que vêm, aleluia, para nos refazer de novo, reconstruir. Ei, sabe a Maria, aleluia, aquela do unguento, aleluia, que quebra aquele vidro de perfume caríssimo nos pés de Jesus. Aleluia, naquele dia ela quebrou. Aleluia, mas neste dia que Jesus chega, porque ela pensava, aleluia, que Jesus ia vir imediatamente, e Jesus não vem imediatamente. Aleluia, não é que Jesus demore, é porque Jesus ele só chega na hora certa. Deus manda dizer: sabe por que eu ainda não fiz? Sabe por que eu ainda não operei? Porque não é chegada ainda a minha hora. Não é chegada ainda a minha hora, mas quando chegar a minha hora, eu deixarei muitos de boca aberta, eu deixarei muitos sem entender. Aquela Maria que tinha quebrado,
Ora, manturaica, manturaica. A situação não vai ficar assim. Deus manda dizer, te prepara para a mudança. Ela mandou que me diasépria. Mantei que deria subriante cai. Te prepara para a mudança, porque grande vai ser a mudança. O Senhor está dizendo, eu estou entrando dentro da situação para fazer uma reviravolta. O Senhor está dizendo, eu estou entrando dentro da situação para fazer, aleluia, um giro. E é o giro que muitos não estão esperando. É o giro que muitos não estão aguardando. Ninguém estava mais aguardando acontecer nada. Mas Jesus decidiu fazer fora de tempo. É abacaxi. Sabe o que é que o Senhor me revela? Eis que eu vou fazer fora de tempo. Eis que eu vou fazer fora de tempo. Eu estou chegando. Eu estou entrando. Aleluia, para mudar. Tu vai ver as coisas andar. Tu vai ver as coisas mudar. Tu vai ver as coisas acontecer. Porque com os teus olhos eu farei você ver. Eita. Sabe o que é que o Senhor falava comigo aqui agora? O Senhor falava comigo aqui agora e o Senhor dizia assim, eu estou chegando fora de tempo. Aleluia, tem gente que marcou data, tem gente que datou, tem gente, aleluia, que marcou tudo bem certinho, disse assim, tudo é para acontecer, aleluia, nesse dia, nessa hora, e o Senhor está chegando, eu estou chegando fora do tempo, ou não é como planejado, ei, porque por Marta e Maria, Jesus tinha chegado no planejado, tinha chegado dentro do tempo. Deus manda dizer aqui para alguém, não vai ser como planejado. Aleluia, mas o Senhor manda dizer, aleluia, eu vou chegar fora do tempo, não sei se é antes, se é depois, mas o Senhor diz que vai chegar. Oh, o Senhor diz que vai chegar. Eita, aguarda a minha chegada. Enquanto eu entregava, aleluia, esta palavra, eu via como se fosse páginas sendo viradas. E eu via como se fosse, sabe, aleluia, tivesse um vento, aleluia, aquele vento soprando e aquelas páginas sendo viradas, aleluia, com aquele vento, e eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo o porquê, aleluia, deste vento e o porquê dessas páginas sendo viradas, e eu via como se virasse de um lado para o outro. Deus me mostrava em visão, Deus me mostrava em revelação, e sabe o que é que o Senhor dizia? O Senhor dizia assim, o vento que muitos estão pensando que é para destruição, é para virar página. O vento que muitos estão pensando que é para perda, é para virar página. O vento que muitos estão pensando que é o vento da vergonha, é o vento da honra. Eu estou virando página esta noite. É noite de eu virar, é noite de eu desenrolar, é noite aonde a minha presença vai se manifestar dentro da história para todos ver que grande é o meu poder. Grande vai ser o meu poder. Muitos vão olhar para você e vão dizer assim, oxe, como aconteceu? Aleluia. Não foi no tempo que ela planejou, mas as coisas estão andando. O coração do homem faz um plano, mas a resposta certa vem, aleluia, do Senhor. Deus está dizendo, tem resposta certa para a tua vida. Tu acha que tu vai ficar dentro da situação sem uma resposta certa? Tu acha que tu vai ficar correndo de um lado para outro, aleluia, sem entender nada do que está acontecendo? Eu sou Deus que trago resposta certa para a tua vida. Eu sou Deus que trago resposta certa para essa situação. E digo para você, não se precipite nem se agonie. Eu estou no controle. O Ramanto Kamassu Prianabianariama.
eu tô no controle. Sabe o que é que eu vejo aqui que Deus me revela? Eu vejo como se fosse uma medição, sabe? Aleluia, uma medição. E eu vejo, aleluia, aquela medição, ela sendo girada. Ela mede de um lado e ela mede de outro lado. Aí o Senhor tá dizendo assim, eu tô medindo. Aleluia, ramanto, ricamanto, ribiada, assépria. Nem vai passar e nem vai faltar. A medição tá na minha mão e eu tenho o controle dela. Por que que tu se inquieta? Por que que tu se afoba? Ela olha, eu medindo. Ramanto quer medicar subir tem medida certa. O Senhor está dizendo, tem tamanho certo. Rebianto caia na minha rassébria. Se tu soubesse que tudo alamanto riquimidiaia tem o tamanho, aleluia, do que eu quero. Você está pensando que é qualquer coisa. Você chegou aqui tão, desesperada. Você chegou aqui com a tua fé lá embaixo e dizendo que eu tinha te esquecido. Como é que eu posso me esquecer de você? Se até o que tu passa, as tuas escolhas, as coisas que tu faz, não dentro da minha vontade, eu uso elas, aleluia, para benefício de ti. Rei que manto remia, porque tu tem vivido da minha misericórdia. Ela manto que mais. Se tu soubesse que estes dias eu tenho te medido, eu tenho trabalhado em ti, todas as tuas espessuras estão medidas por mim. Riamanto cama surpreende calabarra. Se tu soubesse como eu tenho trabalhado, na peça, que peça é essa? Eu vou falar pra ti, porque muitas das vezes o meu mistério tu não compreende se eu não for objetiva. Tu não compreende porque tu diz, pai, tu tem que ser objetivo, aleluia, para a minha vida, porque muitas das vezes eu não sei. Você é uma peça. Aramanto que minha nábia sebre na minha mão, aonde eu tenho moldado, aonde eu tenho transformado, aonde eu tenho trabalhado em você. Eu sei todas as tuas espessuras. Eu sei todo o molde. Eita, na miaca, sub, miaço, recalabaxé. Sobrecai. Eu sei todo o formato. Alamanto, rimiante, tem uma arquitetura. E essa arquitetura que eu estou, aleluia, dando o significado para a obra. Elamanto, que me antorimias ebria. Eu vejo como se o Senhor estivesse dando uns acabamentos finais num vaso. Elamanto, que me antaramias ebria. Num vaso, e ele é como se fosse verde, mas os acabamentos finais deste vaso que eu vejo é como se ele fosse, aleluia, começando a ganhar, aleluia, uns acabamentos em ouro, aleluia, e é como se, aleluia, um pincel começasse a desenhá-lo. O Senhor está dizendo, não, o Senhor está dizendo, vai ganhar, vai ganhar a não vai ficar bruto, não, aleluia, vai ficar fino. Eu tô trabalhando para deixar o meu vaso fino. Eu tô trabalhando para deixar, remanto que é a obra de arte, aleluia, do jeito que eu quero. Eu estou trabalhando para deixar a obra de arte do jeito que eu quero. E está sendo moldado, aleluia, pelas minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia, eu tenho uma palavra de Deus. Deus me deu uma palavra. Só que eu quero entregar outra coisa que o Senhor, aleluia,
falou comigo agora, aleluia, tá aqui, né, a palavra que Deus me deu, mas o Senhor está revelando e eu preciso entregar o que Deus está mandando eu entregar. Oramanto, rabaxerei, calabá, sopra, nábia, aleluia. Sabe o que é que Deus me mostrava? Deus me mostrava como se fosse uma armadura, e eu via essa armadura. Só que eu via ela, aleluia, de um tamanho exato. Eu via ela de um tamanho correto. Eu não via essa armadura passando, eu não via ela faltando. Eu via ela exatamente, aleluia, de um tamanho exato, que cabia perfeitamente, aleluia, em uma determinada pessoa. E o Senhor fazia eu ver essa armadura. Não era uma armadura simples, não era uma armadura qualquer, era uma armadura muito reforçada. E eu disse, meu Deus, o porquê dessa armadura? Ela tem um tamanho específico, não é todo mundo que cabe dentro dela. Aleluia, o Senhor diz exatamente isso, não é todo mundo que cabe dentro dela, porque eu fiz para uma pessoa. Eu fiz para uma pessoa, aleluia, exclusiva. E essa pessoa exclusiva, aleluia, vai ser colocada sobre a vida dela. Deus está colocando hoje aqui uma armadura exclusiva sobre a vida de alguém. O Senhor está dizendo, aleluia, ei, ai derramanto que é noite de eu tirar a armadura, aleluia, que estava baqueada das batalhas, para colocar uma armadura totalmente, aleluia, nova e potente sobre você. O Senhor está dizendo para você, jamais eu deixo você entrar dentro de uma situação despreparada, jamais eu deixo você entrar dentro de uma situação com as armaduras erradas. Deus está dizendo, para cada guerra, para cada nível de guerra espiritual, é uma armadura, aleluia, nova que é entregue. E o Senhor está dizendo, eis que a batalha dela intensificou, mas ela não entrará de qualquer jeito. Eis que sobre ela estou colocando uma armadura nova. E eu vejo uma armadura nova. Sabe o que eu também vejo? Aleluia, que essa armadura, ela é tão diferente, aleluia, que tem muitas pessoas que olham para a armadura, aleluia, que Deus colocou sobre tua vida, aleluia, assim, como é que ela aguenta, como é que ela consegue olhares. O Senhor diz assim, o que eu coloquei sobre a vida dela vai atrair olhares. Deus está dizendo aqui, agora, eu coloquei uma nova armadura, e o que eu coloquei sobre a vida dela é diferente, o que eu coloquei sobre a vida dela é novo, o que eu coloquei sobre a vida dela é algo, aleluia, completamente, aleluia, diferente do que ela já teve. E isso que eu tô entregando hoje aqui vai atrair olhares. Vai atrair olhares, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo, mas não te preocupa, sabe por quê? Porque a armadura que é tua, ela te cabe, pois ela tem as tuas medidas, aleluia, ela tem as tuas formas. Deus está dizendo, por mais que atrai olhares, por mais que, aleluia, queira, aleluia, não cabe, porque o que Deus te deu, Ele fez, aleluia, com o teu molde. Eu vejo o molde, aleluia, Deus faz eu ver o molde, aleluia, do que foi feito, aleluia, Deus diz assim, ó, a medida, aleluia, a espessura, olha a cintura, olha a numeração, olha, aleluia, tudo o que eu fiz,
aleluia, foi do tamanho exato para caber ela. Aleluia, outra pessoa não cabe dentro do que eu preparei para ela. Outra pessoa não entra do que eu reservei para ela. Outra pessoa não veste o que é para ela. Sabe por quê? Porque ainda que queira entrar, não entra. Oramanto rebicaçopiana. O interessante é que eu vejo sendo colocado. Aleluia. E sabe o que é que eu vejo aqui nas laterais? Aleluia. Da armadura toda de ferro. Eu vejo como se tivesse, aleluia, é como se tivesse os grampos que fecham. E eu vi esses grampos sendo fechados com cadeados. Aramanto recaia sobredeira. E sabe o que é que o Senhor diz? Aleluia. Eis que eu coloquei sobre ela e fechei. E fechei. Sabe por que eu fechei? Aleluia. Porque só quem troca a armadura dela é eu. E só quem tira dela sou eu. Ainda que tente tirar, ainda que tente largar, eu não deixo. Ei, aleluia, cada nível uma armadura nova. Quando chegar o tempo, eu troco por outra maior. Eu troco por outra maior. E o Senhor está dizendo, quanto mais fundo eu te levar, mais alamanto remia sobrecai, amanto remia sou, mais armadura, ai derremia diferente tu terás. Deus está dizendo, não é muito tempo que tu fica com uma. Tem gente que para trocar demora muito tempo. Tem gente que até anos demora para trocar de uma armadura para outra. Mas todavia, cada batalha tua é uma armadura específica. Contigo, aleluia, é diferente, porque se eu não trocar, aleluia, as tuas armaduras, erimianto, remia para cada batalha, aleluia, o que vem de lá para cá, a armadura não sustenta, e eu sei o que sustenta em ti, diz o Senhor. Oh, rabai, que manto, ribicaço. Então, não pense que tu vai para dentro da situação despreparada. Não pense que tu vai para dentro da situação de qualquer jeito. Não pense que tu vai para a situação, aleluia, de qualquer forma. Deus tem te preparado para não perder a batalha. Deus tem te preparado para não perder a guerra. Ei, cansa, aleluia, muitas das vezes cansa. Aleluia, é normal. Moisés cansou, sentiu o peso, aleluia, da guerra, sentiu o peso, aleluia, da batalha, mas o Arão estava segurando as mãos de Moisés e ele continuou. O Senhor está dizendo, tu também vai continuar, tu também vai avançar, pode até estar pesando como está pesando hoje, mas o Senhor diz assim, eis que eu trago alívio, o Senhor diz, eis que eu trago renovo, eis que eu trago refrigério para a tua alma. E eu vejo um alívio de Deus agora. Eu vejo um alívio de Deus agora. Eu vejo um sopro do Senhor soprando. Eita, ramantorei calabaxerederebas. Eu vejo agora. Aleluia. A palavra que Deus me deu foi lá em Jeremias. Aleluia, Jeremias 18. Mas Deus me deu uma revelação dentro dessa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só. O Senhor Deus me disse, dessa casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. A mensagem só ia ser dada no lugar certo. A mensagem só ia ser dada no lugar que Deus havia dito que passaria. Muitas das vezes Deus está mandando nós estarmos em determinada posição e nós não estamos. E o que está acontecendo? A mensagem que Deus quer nos passar não é passada porque nós não estamos no lugar que Deus nos ordenou. Ei, para ele receber o que Deus tinha para passar, era necessário ele ir para o endereço. E Deus falava ao meu coração e dizia, tem muita gente indo para endereço errado.
Tem muita gente indo para endereço errado. E o Senhor está dizendo, ei, vai para o endereço que eu estou mandando ir. Não se perde no meio do caminho. Não se desvia no meio do caminho. Não se desvia, aleluia, da onde eu estou ordenando para você estar. Porque o inferno quer confundir. O inferno quer confundir, tem pessoas que estão sendo confundidas. O Senhor, aleluia, mandou ele ir. No versículo 3 diz assim, então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando ele chega lá, aleluia, ele já encontra o oleiro trabalhando. Tem pessoas que enxergam, aleluia, que Deus está trabalhando só quando elas começam a ver, aleluia, o milagre acontecendo, mas mesmo sem ele estar lá dentro do ambiente, aleluia, o oleiro já estava trabalhando. Deus manda dizer, você não precisa ver, você precisa acreditar que mesmo sem você ver, dentro da tua situação, eu estou com as minhas mãos fazendo e trabalhando. Rabaia sobre calabarras. Sabe o que é que Deus me fala aqui agora para entregar a uma pessoa? Deus me fala aqui agora e o Senhor diz assim, ei, aleluia, eu estou com minhas mãos sobre esta situação. Aleluia, a visão, aleluia, que Deus me dá era como se fosse aqui, aleluia, um vaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um vaso grande. Veja que esse vaso aqui, esse vasinho pequeno é do tamanho desse copo. Aleluia, na tua mente, coloca esse vaso do tamanho desse copo aí. Aleluia. Eu via como se as mãos, aleluia, estivesse assim, ó. Aleluia, sobre o vaso. Essa era a visão que Deus estava me dando aqui agora. Aleluia, com as mãos sobre o vaso. Aleluia, eu disse, Deus, o que é isso, Senhor? E o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, as minhas mãos estão sobre a situação. Aleluia, as minhas mãos estão sobre a situação. As mãos do oleiro estavam sobre o vaso. Aleluia, e as mãos do Senhor estão sobre a situação. Era necessário ele, aleluia, descer para ele enxergar, aleluia, o que o oleiro estava fazendo. Tem pessoas aqui que só em, aleluia, Deus falar, elas não têm dimensão, elas não enxergam, elas não acreditam. Aí muitas das vezes Deus vai mostrar, aleluia, para quê? Para que a pessoa venha acreditar. E Deus está dizendo aqui, não te preocupa, porque tem coisa que eu vou mostrar, tem coisa que eu falo para ouvir, e tem coisa que eu faço os olhos ver. Era um nível aonde Jeremias não iria só ouvir, porque ele já escutava a voz do Senhor, mas agora o nível de Jeremias iria aumentar, e ele ia passar a ver. Deus está dizendo, só que para isso acontecer, você não pode desviar o endereço. Rabai, xereca, ianá, biahá. Você não pode desviar o endereço. Se Deus está mandando ir para a direita, vai para a direita. Mas lá na direita está o mar, não quero saber se está o mar. Se Ele mandou tu ir, é porque algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor está dizendo aqui, diga para o meu povo que eu trabalharei no sobrenatural. Eita! Diga para o meu povo, que eu trabalharei no sobrenatural. Tem pessoas que vão viver um desenrolar tão grande dentro desta semana, aleluia, no sobrenatural, que elas nunca mais vão ser a mesma pessoa. Eu vou desenrolar um rolo tão grande sobre a vida de muita gente. Não é sobre a vida de todos, mas é sobre a vida de muitos. E amanto ribias
Deus está dizendo assim, é como um abrir e fechar. É um rolo tão grande que vai ser desenrolado. Que tem gente que vai ficar sem entender, aleluia, do tanto que está recebendo de Deus. Eu estou falando espiritual. Aleluia, ele foi. Aleluia, ele ouviu e agora a mensagem ia ser passada. Aleluia, tem mensagem que só é passada quando nós descemos. Aleluia, desce a casa do oleiro, porque lá, aleluia, tu vai ouvir a minha mensagem, tu vai ouvir a minha voz. Muitas das vezes nós queremos ouvir a mensagem em lugares que não é para ser passada. Existe lugar, aleluia, secretos que Deus nos coloca dentro deles para nós ouvir a mensagem que Deus vai nos entregar. Não é qualquer mensagem, não é todo mundo, aleluia, que pode ouvir muitas coisas que Deus revelará para ti. Ei, tem coisa que Deus revela na frente de um monte de gente. Tem coisa que Deus revela para, aleluia, um monte de gente ouvir. Mas tem coisa que só é desenrolada no secreto. Só é desenrolada quando desce. Só é desenrolada, ei, aleluia, quando ouve, quando vê. E o Senhor está dizendo que tem coisa na vida da minha filha. Eita, vou entregar. Que só vai ser desenrolada quando ela descer. Nem todo mundo, aleluia, pode ouvir o que será revelado ao teu respeito. Tem coisas que eu vou anunciar que tu ainda não sabe. Diz o Senhor. Você está entendendo? Deus está dizendo aqui, tem coisas que Ele vai anunciar que tu ainda não sabe. Deus está dizendo, tem coisas que vão ser ditas, aleluia, que tu ainda não sabe. O Senhor está dizendo, nem tudo para ti foi revelado. Se tu acha que tua vida todinha Deus a revelou e tu já sabe de tudo, ei, tu não sabe nem de um pouquinho, porque isso aí é só uma gotinha no meio do oceano do que Deus tem para tua vida, do que Deus tem para tua história. Deus está dizendo, tem coisas que vão ser reveladas ainda. Mas estas coisas só vão ser reveladas no tempo oportuno e no lugar certo, porque tem pessoas, aleluia, que não poderão saber daquilo que Deus vai revelar a ti. Por quê? Porque nasce a inveja. Por quê? Porque nasce o olho grande. Por quê? Porque nasce a vontade de querer ser você para poder chegar aonde Deus vai te colocar. E Deus está dizendo, ei, até para falar com você, eu tenho as minhas estratégias. Até para falar com você, aleluia, eu tenho, aleluia, a minha forma. Oramanto, ai, aleluia. Jeremias 18:6. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com este barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer, aleluia, que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Só que o interessante de tudo, aleluia, que o vaso que estava na mão do oleiro quebra. Tem traduções que diz que cai. E o que me chamou a atenção nessa revelação que Deus me deu, é porque Deus falou comigo e Deus disse assim, quebrou. Mas não foi jogado fora, não foi dispensado. Eu não sou homem. Deus disse desse jeito. Eu me tremi toda. Eu não sou homem, aleluia, que quando algo quebra, eu descarto. Eita, ramantei calabaxé. Eu não sou homem que quando alguém cai, porque em outras traduções diz que caiu, aleluia, pisa para acabar de matar.
Iribiando, reina sobre. Mas eu sou o Senhor que pega os cacos. Iribiando, remiaçou. E não descarta, mas refaz. Aleluia. Ezequiel, tu vai andar tu vai andar em volta do vale. Sabe por quê? Porque Deus chamou, aleluia, para levantar aqueles que estão caídos e aqueles que estão fracos. Não foi para Ezequiel andar em cima dos ossos e quebrar o que já estava quebrado. E danificar o que já estava danificado. É sobre Ezequiel, é em volta. Só que tem gente que tem o prazer de quando vê quebrado, de quando vê caído, vamos colocar no lixo, vamos descartar, vamos colocar de lado. E o Senhor está dizendo, ei, aquilo que é descartável para o homem não é descartável para mim. Porque o que, aleluia, não presta na mão do homem, na minha mão, diz o Senhor, vira obra de arte. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Aquilo que não presta na mão do homem, na minha mão, vira obra de arte. O que o homem descarta, eu não descarto, mas eu pego, eu limpo, eu refaço, aleluia, e deixo conforme o meu querer. Vou falar com você agora, filha. Não foi porque você caiu que você não presta. Não foi porque você caiu que você deixou de ser digna. O Senhor está dizendo para você, se levante. O chão não é o teu lugar. Aleluia. A queda só te mostrou que nesse lugar aí, aleluia, não é para tu estar. Agora aprenda, aleluia, com a queda. Porque você precisa se recompor. Precisa sacudir a poeira. Aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e que deixa, alcança misericórdia. Deus está dizendo, não deixe, aleluia, o que aconteceu fazer com que você permaneça aí. Eita, Ramão, tu remianda, sobre. Se recomponha, se levante, se coloque de pé. Eu limparei as tuas roupas. Rabai que manto rabaxépriana. Pois eu sou Deus, aleluia, que vou te refazer de novo. Muitos olharam para você e disseram, não presta mais, até você se sente tão culpada, aleluia, com a culpa que está carregando dentro, que acha que não serve mais para nada, que acha, aleluia, que não presta mais para nada, e diz, nem o Senhor me quer. E o Senhor está dizendo, eu estou pegando os cacos que tu se encontra hoje, e estou, aleluia, te refazendo. Eu não remendo. Eita. Eu não remendo, mas eu faço de novo. E eis que eu, Senhor, estou te refazendo. Eis que eu, Senhor, estou te refazendo. Eis que eu, Senhor, aleluia, estou, aleluia, trabalhando em você. Você não vai ficar do mesmo jeito. O vaso que quebrou, o vaso que caiu, ele não ficou do mesmo jeito, ele não ficou da mesma forma. Ele foi refeito. E eu vejo pessoas aqui na mão do Senhor e o Senhor refazendo a vida dessas pessoas. Eu vejo a mão do Senhor refazendo. Eu vejo a mão do Senhor refazendo. E o Senhor ainda diz assim, muitos, aleluia, descartaram. Muitos deixaram. Outros até quiseram pisar em cima. Mas todavia eu, o Senhor, peguei o que ninguém dava nada. Aleluia, para refazer. E para depositar dentro. Eita!
O que eu quero que seja depositado. Orabaxere calabahas. O que eu quero que seja depositado. Deus vai depositar. Irimianto kamasu pederá. Deus vai depositar tesouros dentro do vaso que foi quebrado, dentro do vaso que caiu. Deus vai depositar tesouros. Sabe o que é que o Senhor me mostrava? Não tem como aquelas moedas antigas, aleluia, de ouro, aleluia, bem fornidas. Eu via exatamente aquelas moedas, aleluia, fornida. Eu via exatamente aquelas moedas de ouro. E eu via como se fosse um vaso assim, sendo grande. E ele, aleluia, sendo enchido dessas moedas. Aleluia, porque o Senhor diz, a beleza não está no vaso, a beleza está no que está dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitos que olham para a aparência de vasos que estão aqui. Aleluia, mas não sabe o que cada um tem dentro. Não sabe o que cada um carrega. A essência do que Deus colocou. Aleluia, muitos estão desprezando, aleluia, outros pela aparência. Porém o Senhor, aleluia, vê, aleluia, a essência. E Deus está dizendo, eu vejo a tua essência. Deus está dizendo, eu vejo a tua essência. E eu acho, aleluia, incrível que o Senhor diz assim, se eu quero fazer, eu faço. Aleluia. Se eu quero mudar de ideia, eu mudo. Se eu disse que vou fazer de uma forma, aleluia, e faço de outra, eu faço. Porque sou eu, aleluia, que manda. Olha o versículo 8. Aleluia, de Jeremias. Olha só, de Jeremias 18. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou afundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Ou seja, aleluia, Deus, ele faz do jeito que ele quer. Aleluia, ele é Deus para fazer e ele é Deus se ele não quiser fazer. Aleluia, ele continua sendo o quê? O mesmo. Oraman, torei, calaba, sopra, nábia. Ele continua sendo o mesmo. E sabe o que é que Deus diz? Você está nas minhas mãos. Você está nas minhas mãos. E por estar nas minhas mãos, eu vou fazer o que me apraz. Aleluia, de fazer na sua vida. De fazer na sua história. Ei, sabe o que é que Deus falava comigo aqui agora? Aleluia. Lá em Jeremias 18, o vaso quebrado, e o Senhor tornou a fazer. Ele em um novo vaso, né? O oleiro ali tornou a fazer um novo vaso dos pedaços quebrados. Aí vocês lembram de Maria, irmã de Lázaro, né? Aleluia, que quebra o vidro de perfume e lava os pés de Jesus. Ela estava quebrada também. Aleluia. Só que Jesus estava indo lá. Aleluia. Para quê? Para reavivar a fé. A de Maria. Aleluia. E para fazer o que elas achavam. Aleluia. Que por causa do atraso de Jesus não tinha jeito. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo aqui, minha filha. Eu não atrasei. Só porque eu não cheguei, aleluia, no teu tempo. Só porque eu não cheguei na tua hora, não significa, aleluia, que eu cheguei atrasado. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se Jesus, aleluia, tivesse chegado na hora certa,
Ele não tinha morrido, não tinha acontecido. Mas era a situação que Jesus ia usar. Aleluia. Para mostrar para ela que o dono da vida era quem ia trazer Lázaro para vida. Aleluia. Era quem ia dar vida a Lázaro de volta. E sabe o que é que Deus me revela aqui? Deus me revela que está dando, aleluia, vida a muitas coisas que estavam sem vida. Deus está trazendo, aleluia, muitas coisas que estavam sem vida e está dando vida. E outra coisa que o Senhor falava ao meu coração: tem coisas que eu permito ser sepultadas e outras não. Só que tem pessoas que querem sepultar aquilo que eu não quero que seja sepultado. Sabe o que é que eu vejo? Pessoas querem sepultar sonhos que o Senhor não quer que elas sepulte. Eu vejo pessoas querendo enterrar talentos e dons que Deus não quer que elas enterrem. Eu vejo pessoas aqui segurando caixões. E eu vou dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que Deus está me mostrando. Porque é uma das revelações que Deus me deu, aleluia, muito forte, até hoje. Mas eu não vejo ela segurando caixões, aleluia, em seus braços. Eu vejo elas segurando caixões em suas cabeças. Você está entendendo? Como assim? Eu vejo pessoas segurando o caixão, só que o caixão está na cabeça delas. E elas estão querendo enterrar o que não é para ser enterrado. Elas estão querendo sepultar o que não é para ser sepultado. E eu sem entender, mas Deus me deu a revelação aqui agora, o porquê da cabeça. Aleluia. Porque geralmente a gente leva, né? Aleluia, caixão, aleluia, nos braços, pega na alça, né? Aleluia, mas aqui na cabeça. E eu via, não era uma pessoa, nem duas pessoas. Aleluia. Eu vi, era várias pessoas indo em direção ao sepulcro para enterrar. Indo em direção ao sepulcro para, aleluia, deixar lá. E a cabeça, sabe o que é? Aleluia. Porque a nossa mente, ela tem poder sobre os nossos comandos. E o inferno, ele influencia o que? A mente. E o Senhor dizia assim: filha, a mente de muitos estão sendo influenciado para desistir. A mente de muitos estão sendo influenciado para a desistência. A mente de muitos estão sendo influenciados para que elas não venham, aleluia, exercer a fé, exercer a palavra. É mais fácil sepultar, aleluia. É mais fácil parar de acreditar. É mais fácil parar, aleluia, do que continuar. E tem muita gente parando. E o Senhor está dizendo para você: você não vai parar não. O Senhor está dizendo para você: você vai continuar. O Senhor está dizendo para você: você vai continuar. Aleluia, você vai tirar de dentro deste aleluia, de dentro desse caixão que você colocou, aleluia, para ser enterrado, que eu quero que não seja enterrado, e você vai tirar de dentro. O Senhor está dizendo: vai tirar de dentro. Você não vai sepultar o que não é para ser sepultado. Você não vai jogar, aleluia, dentro de uma cova o que não é para ser jogado. Deus está dizendo: eu estou resgatando aqui. Deus está dizendo: eu estou resgatando aqui. Eita. E eu estou tirando. Eu estou tirando sonhos, eu estou tirando projetos.
de pessoas que estavam indo sepultá-los, o que não é para ser sepultado. O Senhor está dizendo, eu vou chegar, meu Deus. O Senhor está dizendo, eu vou chegar. Eu vou chegar no meu tempo. Eu vou chegar na minha hora. Aleluia. Mas o milagre vai acontecer. Eita. Aramando Kemia. Eu vou dizer o que Deus está me revelando aqui agora. Meu Deus. Muito tremendo. Nunca tinha visto isso. Alamantoricamacheia. Alamantoribiacebre. Eu via como se uma cova fosse aberta. E eu via como se lá de dentro saísse alguém. Desse jeito eu via. E sabe o que é que o Senhor dizia? É espiritual, minha filha. Tem coisas que foi enterrado, mas que vão reviver. Eu vou tirar para fora. Tem pessoas que já sepultaram. Ramantou kemidia alabaxé. Mas eu, o Senhor, vou tirar, aleluia, para fora. Eu, o Senhor, vou tirar lá de dentro para ressuscitar. E eu via quando saía. E Deus está dizendo, sabe o que é, minha filha? Que você está vendo um morto ressuscitar? Aleluia. É os projetos que eu estou ressuscitando hoje na vida dela. É os projetos que eu estou ressuscitando hoje na casa dela. É os projetos que eu estou levantando sobre, aleluia, ela. Rabaixeremicalabá. Eu estou levantando, eu estou colocando de pé. Eita. Chegou o tempo. Chegou o tempo e Deus está dizendo, eis que é o tempo do cumprimento. Essa semana Deus vai desenrolar o rolo completo. Deus está dizendo, ei, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus vai desenrolar. Eita. Olha o rolo sendo desenrolado agora. E amassou para queimar. Olha o rolo sendo desenrolado. Rica, chábia. O Senhor está dizendo, nada vai ficar, aleluia, sem ser desenrolado, porque eu sou santo, eu sou Deus. Descanse, porque eu não durmo. Muitos virão, porque eu quero que aconteça. E o que eu quero que aconteça, acontecerá. Ei, olha eu visitando tu agora, filha. Olha eu visitando tu agora. Sabe o que é que eu via? Derramando. Iramanto, rica, labacheia, nabia. Eu via como se fosse uma garrafinha, mas, aleluia, grande. E eu via como se a boca dessa garrafinha fosse pequena. E eu via um funil, aleluia, aqui, aleluia, um funil na garrafinha. E aquela parte, aleluia, fininha, era como se tivesse para cima, sabe? Como se fosse um canudo. Você tá entendendo? O funil não é para ficar com aquela parte fininha para baixo e a boca grande aqui. Eu via o contrário. Sendo que aqui para entrar
aleluia, tinha que ser o contrário. E eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo. E o Senhor dizia assim, a dificuldade. O que era para entrar com facilidade está entrando com dificuldade. Rimianto, que me dia. Relamanto, ribiasépia. Só que eu via desvirando. Ei, tem algo que Deus vai desvirar, viu? Que tá virado. Prepara para ver Deus desvirando o que está virado. Rabadaca sopranábia. Deus não vai deixar, aleluia, da mesma forma a dificuldade que estava. O Senhor está dizendo, eis que eu estou tirando. Rei, ramanamá. Raprachei que manaia sobre nébia. Vai haver milagre, vai haver sinal. Rabaxerabadaia sobre camantuiaia. Deus está dizendo a alguém, aleluia, perto está mentindo, mas Deus vai revelar quem está perto de você, mentindo para você. Tem alguém pertinho, mentindo, e Deus não vai deixar essa mentira ser levada. O rolo vai desenrolar. Eita! Deus está dizendo essa semana que muitos vai ver o meu desenrolar dentro da situação, dentro da história. Rabaxere calabás. Ramanto rebia. Prepara. Prepara. Gente próxima. Gente próxima. Vou dizer porque Deus está mandando. Eu ia agora já orar. Eu via como se fosse um pano. Não tem aqueles panos que quando a gente se enrola, sem ser edredom, aqueles panos finos, aquelas coxas finas. Eu vi aquelas coxas finas brancas, não tem? Aquelas, aleluia, coxas finas, branca. Eu vi aquela coxona assim, grande, fina. E eu via como se alguém fizesse assim e tentasse se cobrir, tentasse se enrolar. Foi exatamente essa visão. Oramaca, supede, calabax, que eu tive. E eu disse, o porquê, Deus, que eu estou vendo isso? Aleluia. Sabe o que é que o Senhor me diz? Aleluia. Estão tentando encobrir. Estão tentando encobrir para não ser, aleluia, visto. Estão tentando encobrir para não ser descoberto. Eramantorei, camaço, biedia. Mas não se preocupe. Ramanto é biacé. Porque nada fica encoberto. O que eu quero que seja revelado. E trago, aleluia, para expor, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui. O Senhor me passou. Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos na Tua presença, Senhor. Nesta noite, obrigado, meu Deus. Porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor nos sustentasse no meio da guerra, no meio da situação. Obrigado, Pai, por cada uma das vidas que estão aqui. Obrigado por cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é um Deus cuidadoso e um Deus zeloso. Então eu oro pela vida delas, pelas causas delas, meu Deus. Sabendo que estou colocando na mão daquele que pode resolver qualquer situação e circunstância. Nesse momento, meu Senhor, abraça as tuas filhas e os teus filhos que estão precisando de um socorro urgente. O Senhor é socorro presente na angústia, o Senhor não abandona. Então eu te peço, Senhor, nesta noite, socorre. Pai, abençoa minha irmã e o meu irmão, Espírito Santo de Deus, que está passando, Pai, por um momento de dificuldade. Nós sabemos que, mesmo nós estando na prova, nós temos que confiar no Senhor.
Pai, Tu és aquele que restaura o que para muitos não é restaurável. Mas Tu és o Deus que muda o quadro. Ei, Deus manda dizer que vai restaurar e vai mudar o quadro. Não se preocupe, viu? Deus está dizendo, desista não, continue. Aleluia. Ia desistir, ia até embora. Mas Deus está dizendo, permaneça. Eu vou restaurar e mostrarei que eu sou Deus na situação. Pai querido e amado, obrigado pelo Teu cuidado. Eu te peço, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes da Tua casa, pela intercessão. Meu Deus, que o Senhor prospere. Pai, 100 vezes mais, Espírito Santo de Deus, que a Tua mão poderosa, meu Deus, venha agir na vida dos Teus filhos, na vida daqueles que estão, Pai, precisando de um socorro, de uma porta, de um escape. Meu Deus, que o Senhor desenrole na vida da Tua igreja. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa, aleluia, fazer para que eles venham entender tudo aquilo que eles esperam que seja desenrolado. Eu te peço, Senhor, nesta noite, abraça a Tua igreja, Senhor, com o Teu abraço, Pai, aleluia, de amor. Santo de Israel, ser conosco. Mais uma vez eu te peço, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui, aleluia, para a glória de Deus. E as nossas lives é 8 horas em ponto. Se você não sabe, as nossas lives é 8 horas em ponto. Irmãs, para você receber a notificação, você tem que assinar ali aquele sininho. Eu nem sei como é que fala, mas você clica no sininho ali e você clica em todas e se inscreve no canal que você já recebe as notificações. Amém? Irmãs, nos comentários eu vou estar colocando o link do grupo de oração, tá? Para quem quiser participar das campanhas e dos propósitos de oração. Que Deus abençoe, irmãs. Que o Senhor prospere, que o Senhor renove, que o Senhor guarde a vida de vocês.